Olá, pessoal! Antes de iniciar o programa de hoje, eu tenho um recado importante. No dia 25 de outubro, a Brasil Paralelo irá lançar uma nova série original. A Sétima Arte irá mostrar o impacto e a importância do cinema nos dias de hoje. O primeiro episódio da série vai ao ar aqui no nosso canal do YouTube. Para receber todos os detalhes e informações de nossa nova produção, procure o link da Sétima Arte aqui na descrição do vídeo e faça seu cadastro. Nós contamos com você, esperamos que goste do programa de hoje. Até breve. What does International Women's Year mean to you? Well, it doesn't marry me. I'm very sceptical about some of the extremes it's carried to. I think women are in great danger of being dominated by women, being told to liberate themselves by doing what other women want them to do. Uma pesquisa divulgada pela Globo diz que mulheres ainda levarão 80 anos para ter salário igual ao dos homens. E se essa premissa for falsa? Todos os anos, novas leis são criadas e políticos são eleitos no mundo todo com base em um predominante discurso. Já que os empregadores são preconceituosos, precisamos criar leis que os forcem a pagar os mesmos salários. O premiado economista Thomas Sowell defendeu que, embora possa haver preconceito em alguns casos, o machismo dos empregadores não é a principal causa da diferença salarial entre homens e mulheres. O economista afirma que havia mais mulheres em altos cargos durante as primeiras décadas do século XX do que no meio desse século. Tudo isso aconteceu antes da propagação do movimento feminista e das leis contra a discriminação. Yes, in the first half of the 20th century, for example, in 1908, the percentage of women in who's who in America was twice what it was in 1950. And various fields, if you look at the women who got PhDs in economics, chemistry, or who got law degrees, other postgraduate degrees, those were all higher in the 20s and 30s than they were in the 50s. A ideia de que a sociedade vai se tornando mais inclusiva conforme a pressão do feminismo aumenta e novas leis são criadas parece apresentar inconsistências. Então, o que causaria essa diferença? Fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating. This has to stop. Vamos falar de novo sobre a diferença salarial entre homens e mulheres? In plants and factories all over the country, this was a common sight at quitting time. Today, we see a different scene. Sejam bem-vindos ao Insight BP. No programa de hoje, temos uma questão importante para analisar. A diferença salarial entre homens e mulheres é real. Na maioria dos casos, os salários dos homens são maiores. Mas por quê? Essa questão levou um economista premiado com a Medalha Nacional de Humanidades a investigar o motivo das diferenças salariais. Thomas Sowell começou seus estudos pela cultura. Sowell ressalta a presença dos homens em profissões de risco que remuneram melhor. Em áreas de construção e madeireiras, serviços de obras, mecânicas e veículos pesados, menos de 5% dos cargos são ocupados por mulheres. De acordo com o censo americano, 74% das mulheres foram classificadas como trabalhadores de escritório e assemelhados. Como as profissões mais perigosas remuneram melhor do que as de baixo risco, vê-se uma disparidade. Mineradores, por exemplo, ganham quase o dobro de um auxiliar de escritório. 92% das mortes relacionadas ao trabalho são de homens. Historicamente, as profissões que necessitam de força são ocupadas por homens. Em relação aos estudos acadêmicos, temos uma predominância de mulheres. Nos Estados Unidos, há 140 mulheres para cada 100 homens no ensino superior. Na Suécia, são 150 mulheres para cada 100 homens. No Brasil, mulheres têm probabilidade 34% maior de obter formação universitária que homens. Esses números indicam que elas passam mais tempo estudando do que eles. Em universidades como Harvard, UCLA e Atlântica da Flórida, as mulheres têm se formado com um número muito maior de títulos de honras. Se elas estudam mais e têm mais títulos, por que recebem menos? Vamos falar sobre isso. Agora, é importante que você curta esse vídeo porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas.
Ative o sininho para não perder novidades e inscreva-se no canal. Sempre teremos bons conteúdos por aqui. É natural que as mulheres se afastem do trabalho por causa da gravidez. Quando os casais têm filhos, elas precisam de mais tempo para se recuperar e para cuidar da criança. Enquanto isso, neste mesmo período, os homens se envolvem mais com o trabalho em busca de maiores rendas. Ao analisar a vida de homens e mulheres, percebemos que é normal elas passarem mais tempo estudando e se dedicando à família. Já os homens entram mais cedo no mercado de trabalho e se mantêm nele sem interrupções. Mesmo em sociedades mais igualitárias, as mulheres não ocupam cargos em posições sênior de liderança na mesma frequência que os homens. De acordo com a American Economy Review, em março de 2001, 34% das mulheres com filhos menores de 6 anos de idade estavam fora do mercado de trabalho, em comparação com 16% das mulheres sem filhos. Isso foi registrado em mulheres com idade entre 25 e 44 anos, o principal período para o desenvolvimento da carreira. Se traçarmos um gráfico, veremos que a participação das mulheres no mercado de trabalho acompanha a idade do casamento e da concepção de filhos. No início do século XX, as mulheres se casavam mais tardiamente, por isso ocupavam altos cargos. Ao longo do tempo, a idade em que se casavam e tinham filhos diminuiu. Consequentemente, a participação delas em altos cargos também caiu. Em 1956, a idade do casamento voltou a crescer. Novamente, as mulheres voltaram a ter crescimento em várias profissões. Em 1972, elas alcançaram as mesmas proporções de 1932. Há também o impacto da obsolescência. Algumas profissões ficam obsoletas rapidamente se não houver uma atualização do conhecimento. Outras demoram mais. Por exemplo, um engenheiro perde metade do valor de seus conhecimentos em apenas 4 anos. Uma professora de inglês levaria mais de 25 anos para perder o mesmo. E desde 2005, mulheres receberam mais de 60% dos títulos de doutorado em educação, mas menos de 20% em engenharia. Mulheres que pensam em se casar e ter filhos buscam profissões mais seguras, estáveis e que não demandam atualização constante. Nesses casos, os salários são menores. Além disso, homens e mulheres não têm o mesmo índice de permanência no emprego. De acordo com Thomas Sowell, o principal motivo é a gestação e a preferência feminina por ficar com os filhos. So, the central variable in explaining economic differences between men and women is not employer discrimination, not the rise of feminism. It's child rearing, marriage and child rearing. That's the variable. As that varies, a women's arrival or participation rate in high-level occupations varies with that. That's Absolutely. The okay. If you look at the academic world, or as far back as 1969, women who were never married and who had earned higher incomes than men who had never married. E se as mulheres recebem menos, por que os empregadores não contratariam mais mulheres? Os empregadores possuem alguma vantagem sendo machistas? Nesse caso, eles estariam perdendo dinheiro. Afinal, poderiam maximizar seus lucros contratando mulheres por um preço mais baixo. Por que eles continuariam contratando homens e pagando mais? Sowell notou que a jornada de trabalho e a permanência no emprego são essenciais para determinar a renda. É preciso considerar o tempo. Mulheres não trabalham em período integral com a mesma frequência que os homens. Algumas profissões são regulares, outras exigem muitas horas extras. Para as mulheres, carreiras que envolvem trabalho noturno e aos finais de semana são menos procuradas. A gestação é um empecilho biológico aos longos horários de trabalho, principalmente quando são irregulares e imprevisíveis. É comum que mulheres também rejeitem viagens repentinas e distantes, além de profissões de muito estresse. It's a very intense environment, very highly stressful. If you're not able to cope and maintain with that, then you shouldn't be on the options floor. Nas palavras de Sowell, a principal razão pela qual as mulheres ainda têm menores salários do que os homens não é que se pague menos pelos mesmos empregos, mas que elas tendem a não chegar tão longe na carreira ou escolhem ocupações com menor remuneração, como enfermagem e educação. Mesmo assim,
De acordo com o New York Times, dos ex-alunos de Yale com 40 anos, 56% das mulheres trabalhavam, enquanto a porcentagem de homens era de 90%. Muitas mulheres deixam de trabalhar antes de passar da idade fértil. Sowell defende que não é o empregador que está pagando menos, as pessoas é que fazem diferentes escolhas. Quanto a isso, poderia-se argumentar dizendo que eles escolhem profissões diferentes por causa da cultura que já definiu papéis para cada um. Para o professor Simon Baron-Cohen, de Cambridge, a diferença nas escolhas e nas atitudes está atrelada ao ambiente hormonal dos fetos no útero. We looked at babies who were 1 day old, and again we presented them either with a mechanical object or a face to look at, and filmed how long does the baby look at each of these two objects. And we find that more boys look longer at the mechanical object, and more girls look longer at the face, even on the first day of life. So this is before toys have been introduced or various cultural biases or prejudices have been introduced. Por meio da coleta do líquido amniótico das mulheres grávidas, Baron-Cohen e sua equipe conseguiram mensurar a testosterona pré-natal que os fetos receberam. Os estudos acompanharam os sujeitos desde a vida intrauterina até os primeiros anos da infância. Os pesquisadores observaram que quanto maior a exposição à testosterona, mais era a preferência por sistemas e padrões e por brinquedos tipicamente masculinos. What we know is that boys and girls are producing different amounts of hormones, but particularly testosterone, that boys are producing twice as much testosterone as girls. We've followed these children, they're now about 8 years old, and what we find is that as they get older, the children who had higher testosterone have more difficulties with empathy, with recognizing other people's emotions, or taking somebody else's perspective. But they also have a much stronger interest in systems, in understanding how things work. So even if you ignore what sex somebody is and just look at their hormone levels, you can predict their pattern of interest. O distúrbio, conhecido como hiperplasia adrenal, corrobora com o que foi constatado. Quando ele acontece, os fetos são expostos a níveis de testosterona muito elevados. Para Carol Hooven, professora de Harvard, quando as mulheres passam por essa disfunção durante o desenvolvimento fetal, elas apresentam comportamento masculinizado ao longo da vida. Consequentemente, optam por carreiras mais masculinas. Ideology has somehow or another overtaken science. I think the fear is that the science is getting in the way of the ideology. And I'm fascinated by sex differences. There's nothing wrong with understanding who we are from a biological point of view. And I think we should all be open to that and learn as much as we can about who we are and how we work. But you would also have to agree that, generally speaking, women are paid less, for example, for the same jobs as men. No, I would not. I would not agree with that. If you're talking about women with the same number of years of experience, with the same continuous service, etc., then when I look at that, I don't find that disparity. I find, for example, in many cases, the women are making more, depending on how you break the data down. Mulheres com os mesmos anos de experiência e que trabalharam sem interrupção não ganham menos do que os homens. Os números que comparam indivíduos que nunca foram casados, que já passaram da idade fértil, com ensino superior, sem filhos, trabalhando em período integral, entre 40 e 64 anos, apresentam a seguinte distribuição de renda. Homens, $40 mil por ano. Mulheres, $47 mil por ano. Comparando homens e mulheres em contextos semelhantes, vê-se mulheres ganhando mais do que homens. Alcançar altos cargos exige muitas horas contínuas por uma longa carreira. Entretanto, quem analisa a estatística apenas observa a disparidade de salário. É preciso comparar atendendo às múltiplas variáveis da vida. O problema está em comparar apenas os valores dos salários e omitir a idade, profissão, educação, habilidades, experiência, permanência no emprego, trabalho integral ou parcial, interesse e personalidade.
Pesquisas feitas em Harvard levaram em consideração as horas trabalhadas de pessoas com rendimento entre os 6% mais altos dos Estados Unidos. 62% trabalhava mais de 50 horas por semana, 35% trabalhava mais de 60 horas por semana. Em empregos externos, com longa jornada e muito estresse, menos de 1/5 eram mulheres. Das que trabalhavam sob pressão, metade disse que não queria continuar no emprego 5 anos mais tarde. Outro exemplo que ilustra a questão é dado pelo Jornal Inglês de Medicina. Em 1990, jovens médicos ganhavam 41% a mais do que jovens médicas. No entanto, quando se consideravam as diferenças de especialidade, ambiente de trabalho e outras características, nenhuma disparidade de ganhos ficava evidente. Os médicos deste estudo trabalhavam 500 horas a mais por ano do que as médicas. Por fim, é válido nos questionarmos: mulheres no auge da fertilidade querem trabalhar no mesmo ritmo que os homens? A economista Sylvia Ann Hewitt entrevistou mais de 2.000 mulheres. Ela relatou que 37% delas fazem um desvio em algum ponto de suas carreiras. Entre as mulheres altamente qualificadas, 36% buscaram empregos de meio período por algum tempo. Outras recusaram promoções ou escolheram empregos com menos atribuições. Resumindo, o professor James T. Bennett, do Departamento de Economia da George Mason University, nos traz um bom resumo do que foi apresentado como causa da diferença salarial. Homens costumam ser mais propensos a aceitar trabalhos perigosos, onde recebem mais do que em trabalhos mais confortáveis e seguros. Costumam assumir mais riscos que as mulheres e conseguem maiores recompensas por isso. Tendem a aceitar horários de trabalho mais atípicos e extensos. Costumam atualizar suas qualificações com mais frequência. Trabalham mais semanas por ano do que as mulheres. Homens são mais propensos a se transferirem para locais indesejáveis em troca de empregos que pagam mais. São mais propensos a escolher áreas de salários mais altos, como finanças e vendas, ao passo que mulheres são mais predominantes em áreas que pagam menos, como recursos humanos e relações públicas. Mulheres apresentam uma probabilidade 9 vezes maior do que os homens de sair do trabalho por razões familiares. O tempo de serviço reduzido leva a salários menores. Mulheres costumam valorizar mais a flexibilidade, um ambiente de trabalho mais humano e ter mais tempo para os filhos e para a família. Esse é apenas o resumo de algumas razões que costumam não ser levadas em consideração. Ainda que possa existir preconceito, ele não é o principal motivo das diferenças salariais. É claro que sempre haverá exceções, e esses são apenas alguns dos principais argumentos que não costumam ser levados em conta na hora de comparar salários, criar leis ou estabelecer metas de igualdade salarial. E você que é mulher e está assistindo esse vídeo, você concorda que essas são as preferências naturais da maior parte das mulheres? E os homens? Acham que é uma questão de preferências ou uma questão de preconceito? Queremos ver o debate de vocês aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, nos ajude a divulgá-lo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima! Espero que tenham gostado do programa de hoje. Lembrando que a Brasil Paralelo vai estrear sua nova série original no dia 25 de outubro. A Sétima Arte vai mostrar a influência e o impacto do cinema nos últimos 100 anos. Vocês também verão pela primeira vez no Brasil como a atual geração de filmes vem alterando as grandes tradições, símbolos e narrativas por questões ideológicas. Para acessar a nova série de forma 100% gratuita, clique no link deste vídeo e faça sua inscrição. A Semana do Cinema da Brasil Paralelo começa no dia 25 de outubro e junto dela acontece a estreia de A Sétima Arte. Contamos com a sua participação.